Artigo 5C da Lei 6.019 do Trabalho Temporário. Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante, na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Vamos pensar na situação de João, um garoto de 22 anos que está bem longe da aposentadoria, e João é empregado ou prestador de serviço sem vínculo empregatício da Delta SA. Um belo dia, João simplesmente recebe a notícia de que vai ser demitido pela Delta SA. Isso acontece no dia 1º de fevereiro de 2025. A pergunta, então, é: o que João vai fazer da vida? João resolve, então, criar uma empresa chamada Pacotinhos Limitada, que é uma empresa prestadora de serviços temporários, que agencia trabalhadores temporários. E João é o sócio dessa empresa. Ele conhece o negócio e ele resolve ser o sócio. Então, no dia 25 de fevereiro, menos de um mês depois da sua demissão da Delta, ele cria a Pacotinhos Limitada. A pergunta, nesse caso, é: a empresa Delta vai poder contratar a empresa Pacotinhos Limitada para fornecer trabalhadores temporários para a Delta? Não, não vai poder. Porque é preciso respeitar a quarentena de 18 meses. E como a gente viu, João criou a empresa Pacotinhos Limitada menos de um mês depois de ser demitido pela Delta. Então, não vai ser possível que a empresa Delta celebre esse contrato com a empresa Pacotinhos Limitada, pois João é o sócio dessa empresa. Agora vamos para o próximo artigo, 5D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de prazo de 18 meses. Nessa situação, nós temos aqui, João, ele não quis empreender, João não quis se tornar sócio de nada. Ele simplesmente colocou o currículo dele na empresa Pacote Temporário SA. Ele se tornou empregado dessa empresa. E a pergunta é: João vai poder prestar serviços como trabalhador temporário para a sua antiga empregadora? Não. A menos que ele respeite a quarentena de 18 meses. A lei veda que João seja trabalhador temporário na empresa Delta se ainda não transcorreu o prazo de 18 meses. Tem que ter transcorrido o prazo de 18 meses para que seja possível que João, empregado da Pacote Temporário, seja trabalhador temporário na empresa Delta. Artigo 6º. São requisitos para funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho a prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, a prova do competente registro na junta comercial da localidade em que tem a sede, a prova de possuir capital social de no mínimo R$100.000 e, artigo 7º, a empresa de trabalho temporário que estiver funcionando na data de vigência desta lei terá o prazo de 90 dias para o atendimento das exigências contidas no artigo anterior. Parágrafo único. A empresa infratora do presente artigo poderá ter o seu funcionamento suspenso por ato do diretor-geral do Departamento Nacional de Mão de Obra, cabendo recurso ao Ministro de Estado no prazo de 10 dias a contar da publicação do ato no Diário Oficial da União. Artigo 8º. A empresa de trabalho temporário é obrigada a fornecer ao Departamento Nacional de Mão de Obra, quando solicitada, os elementos de informação julgados necessários ao estudo do mercado de trabalho. Artigo 9º. O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por escrito, sempre. Ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá qualificação das partes, motivo justificador da demanda de trabalho temporário,
prazo da prestação de serviços, valor da prestação de serviços, disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho. Parágrafo 1º. É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado. Parágrafo 2º. A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Parágrafo 3º. O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e atividades fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. Artigo 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Parágrafo 1º. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder o prazo de 180 dias, consecutivos ou não. Parágrafo 2º. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não, além do prazo estabelecido do parágrafo 1º deste artigo, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram, ou seja, o contrato dura 90 dias, pode prorrogar por mais 90 dias e é admitido mais 90 dias, então é um total de 270 dias consecutivos. Parágrafo 4º. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços o contrato de experiência previsto no parágrafo único do artigo 445 da CLT. Parágrafo 5º. O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário após 90 dias do término do contrato anterior. Ou seja, aquele trabalhador temporário que ficou 270 dias na empresa só vai poder voltar a ser trabalhador temporário lá, na tomadora, se aguardar o prazo de 90 dias. Caso ele não seja respeitado, caso o prazo de 90 dias não seja respeitado, o parágrafo 6º nos diz que a contratação anterior ao prazo previsto no parágrafo 5º caracteriza vínculo empregatício com a tomadora. Parágrafo 7º. A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorreu o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212. A regra é a responsabilidade subsidiária entre tomadora e prestadora. Porém, a gente vai ver que se a prestadora falir, a tomadora responde solidariamente. Artigo 11. O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será obrigatoriamente escrito e dele deverão constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei. Parágrafo único. Será nula, de pleno direito, qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente, ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. Aqui, o objetivo do legislador foi estimular o pleno emprego, o emprego do trabalhador temporário como trabalhador normal, no caso da tomadora, por exemplo, querer contratá-lo como seletista futuramente. Artigo 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: a. Remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, calculados à base horária, garantida em qualquer hipótese a percepção do salário mínimo regional. B. Jornada de 8 horas remuneradas às horas extraordinárias não excedentes de 2, com acréscimo de 20%. Isso está desatualizado. C. Férias proporcionais, nos termos do artigo 25 da Lei 5.107. D. Repouso semanal remunerado. E. Adicional por trabalho noturno. F. Indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido. É a indenização que o trabalhador temporário vai receber sempre ao fim do término normal do seu contrato ou em caso de dispensa sem justa causa. É uma indenização específica da Lei 6.019, porque lembre-se que a disposição geral sobre contrato a termo, que está na CLT, não se aplica ao trabalhador temporário, por expressa vedação legal.
Então, consequentemente, não se aplica aquela previsão da CLT da multa pela rescisão antecipada do contrato de trabalho a termo. E para compensar isso, a Lei 6.019 trouxe uma indenização específica para esse trabalhador temporário, a indenização de 1/12 do pagamento recebido. G. Seguro contra acidente do trabalho. H. Proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da Previdência Social. Parágrafo 1º. Registrar-se-á na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador sua condição de temporário. Parágrafo 2º. A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição, considerando-se local de trabalho, para efeito da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a prestação do trabalho, quanto a sede da empresa de trabalho temporário. Então, local de trabalho aqui é amplo, é tanto a sede da empresa de trabalho temporário, quanto o efetivo local onde o trabalhador temporário presta as suas atividades para o tomador. Artigo 13. Constituem justa causa para rescisão do contrato do trabalhador temporário os atos e circunstâncias mencionados nos artigos 482 e 483 da CLT, ocorrentes entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário ou entre o trabalhador e a empresa cliente, onde estiver prestando o serviço.